Sejam os conjuntos x igual a 3, 6, 9, 14, 18 e 20. E y, que é x, e x é múltiplo positivo de 3. Então, os números múltiplos positivos de 3 são 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, etc. Infinito. E z, que é formado por x, que x é divisor positivo de 12. Os divisores de 12 positivos são 1, 2, 3, 4, 6 e 12, ou seja, os números que 12 pode dividir, são os divisores de 12, divisores positivos. Tem também os negativos, né? Menos 1, menos 2, menos 3, só que a gente ele pede o positivo. Então, ele está pedindo x menos y. Quando eu tenho x menos y, quer dizer que o número que eu quero encontrar, vou chamá-lo de x, ele pertence a x e não pertence a y. Ou seja, ele tem que não pertence a y. Ele tem que estar em x, mas não está em y. Certo? Então, vamos lá. Vamos observar aqui. Eu tenho x, né? Vamos ver quais são esses valores. Eu tenho x, então ele tem que pertencer a x e tem y. Então, está em x, mas tem y. O 3 não entra. O 6 também não. O 9 também não entra, porque tem nos dois. O 14 tem em x, mas não tem em y. Então, o 14 vai entrar. Ok? Aí, 18 tem em x, né? E tem y, então não entra. O 20 tem em x, aqui não vai ter porque vai ser 21. Então, vai ser o número 14, só o 14. Ok? Então, vamos lá. Agora, letra B. X menos y. Não é isso? X menos y. Então, ele vai pertencer ao 20. Não tem aqui 20, 14 e o 20. Faltou isso aqui. 14 e 20. A resposta é 14 e 20. Esqueci. O 20 tem aqui, não tem nesse. Vamos lá. X menos z. Então, vai ser o número que pertença. Vai ser um número x, que esse número vai pertencer a x, mas ele não vai pertencer a z. Ele tem que estar em x, mas não está em z. Então, vamos ver quais são esses números que vai pertencer a x e não vai pertencer a z. Vamos lá. Vamos observar aqui o x e o z. Então, ele vai pertencer a x. O 3 tem, o 6 tem, o 9 não tem, então aqui vai entrar o número 9. O 14 não tem em z, tem em x, mas não tem em z, então vai ser aqui o 14. O 18 não tem, tem em x, mas não tem em z, não pertence a z. O 20 pertence a x, mas não pertence a z. Então, são esses os valores desse subconjunto, que é x menos z. Ok? Vamos lá. Agora eu tenho z menos y, certo? São os elementos que pertencem a z e não pertencem a y, certo? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui que são o valor que eu quero, que foi pedido aqui, no caso, ele vai pertencer a z e não vai pertencer a y. É um número x, tá? O que? X pertence a z e x não pertence a y. Então, vamos ver os dois valores. Ele tem que pertencer a z e não a y. Vamos ver aqui o z. Tá aqui. E o y. Então, um tem em z, mas não tem em y. Então, um vai entrar. O 2 tem em z, mas não tem em y. Então, o 2 também entra. O 3 tem, os dois não entra. O 4 não tem, então o 4 entra. Então, eu coloquei aqui um, certo? O 6 tem em z, tem que em z,
e tem Y, então não entra. O 12 tem em Z, mas tem Y, então não entra. Então vai ser 1, 2 e 4. Acabou aqui a questão, ok? Vamos ver esse outro, que ele diz que é x unido a z menos y. Vamos lá. Vamos ver aqui. X unido a z menos y. Vamos colocar aqui mais em cima para facilitar aqui o cálculo. X unido a z. Vamos fazer isso aqui. X unido a z. X unido a z, certo? Vai ser x e o z. Então, vamos ver quais são os elementos de x e quais são os elementos de z. Vamos unir todos. Então, eu tenho o 1, vamos colocar na ordem. O 2, aí eu tenho o 3, que tem nos dois. Tenho o 4. Aí o próximo, o 6. Próximo, 9. Próximo, 12. Aqui já acabou, aí continua. 14, 18 e 20. Só que ele diz que é x unido a z, que está aqui, menos y. Isso quer dizer que os elementos x vai pertencer a x e não vai pertencer a x unido a z e não vai pertencer a y. Ou seja, deixa eu fazer aqui novamente. O valor que está pedindo aqui, ele vai pertencer a essa união, certo? A x unido a z. E não vai pertencer a y. Então, tem que estar aqui, mas não pode estar em y, certo? Porque é x unido a z menos y. Então, vai estar aqui e não vai estar em y. Então, vamos ver quem são esses elementos. Então, nós temos aqui como elemento, vamos lá, 1 está aqui, mas não está em y, então 1 vai entrar. O 2 está aqui, mas não está aqui, então ele também vai entrar. O 3 está nos dois. O 4 está na união, mas não está em y, então 4 entra. O 6 está nos dois, não entra. 9 está nos dois, não entra. 12 está nos dois, não entra. 14 está na união, mas não está em y, então 14 entra. 18 está aqui e está aqui também, então não entra. O 20 está e aqui também não, que é o 21. Então, vão ser esses elementos, formados por 1, 2, 3, 4, 5 elementos, ok? Vamos ver esse outro aqui. Letra E. Eu tenho z menos y inter x. Então, ele vai... os valores desse conjunto vão ser formados pelos elementos que pertencem a z e não pertencem à intersecção de y com x, certo? Então, vamos calcular quem é essa intersecção de y com x. Então, y, intersecção com x, vamos ver. Y e x, né? A intersecção quer dizer os números que são iguais a um e outro, que são elementos de tanto de x como de y. Então, quais são os elementos de x e y? Eu tenho 3, então está nos dois. Eu tenho 6, que está nos dois. Não é isso? Eu tenho 9, que também está nos dois. Aí 14 não está, 12 não está, 15 não está, o 18 está. Aqui seria 21, então o 20 também não está. Então, esse aqui é a intersecção. Então, nesse caso, o conjunto que eu quero, ele vai pertencer a Z, mas não vai pertencer a essa intersecção. Então, tem que estar aqui em Z, mas não está na intersecção. Então, vamos ver. Que está em Z, o 1, na intersecção não está. Então, 1 é resposta. Elemento. O 2 está em Z, mas não está na intersecção, então ele entra. O 3 está nos dois, não entra. O 4 está em Z,
mas não está na intersecção. O 6 está nos dois, o 12 está em Z, mas não está aqui. Pronto, você tem que olhar se está em Z ou está ou não na intersecção. Se estiver em Z e não estiver aqui, faz parte dessa resposta do que ele está pedindo. Agora vamos ver aqui a F, certo? Vamos colocar aqui mais perto a F, ok? Dos conjuntos que nós queremos. Então, eu preciso, ele está na intersecção Z inter Y menos X inter Z, ou seja, ele vai estar, o elemento que está pedindo, o elemento, ele pertence à intersecção de Z com Y e não pertence à intersecção de X com Z. Vamos ver, calcular cada uma dessa intersecção, ok? Vamos calcular Z inter Y. E depois nós vamos calcular X inter Z. Vamos calcular aqui, certo? Z inter Y. Vamos ver. Z e Y. Tem que estar nos dois. 1 não está, o 2 não está, o 3 está. Né? Tem que estar nos dois. Aí agora vem o 6 que está nos dois e o 12. Olha. 3. Aí vem o 6 e o 12. Os outros elementos não são comuns. Ok? Agora eu tenho um X inter Z. X inter Z. Vamos ver. X e Z. O que é comum a X e Z? Que pertence a X e pertence a Z. Eu tenho o número 3. Eu tenho o número 6. Certo? E eu tenho o 12. Não é isso? Que pertence? Não, o 12 não tem. Peraí. C inter Z. Não tem. Só tem o 3 e o 6. Então, acaba aqui. Esse aqui não tem, não. Só tem o 3 e o 6. Pronto. Agora, ele vai querer esse menos esse. Então, vai estar nesse conjunto, mas não vai estar nesse. Então, nesse que está nesse conjunto e não está nesse, vai ser só o 12. Então, aqui o resultado só vai ser 12. Porque é esse conjunto menos esse. Então, o que está nesse e não está nesse. Então, vai ser quem? O 12.